Obrigada. Então, retornando ao item 50, porcino, irmãos comercial, doutora Andréia, a senhora refletiu aí sobre a questão do pedido de parcelamento, certo? Certo. Então, esse aí eu peço para retirar de pauta. Porque não cabe, né, o julgamento, certo? Existe o parcelamento já. O processo é retirado de pauta a pedido da relatora, pois o procedimento correto seria emissão de despacho de saneamento devido a pedido de parcelamento. Então, o processo vai sair para emissão de despacho com assinaturas minhas e do Mário, tá? Ok. Ok, obrigada. O item que saiu por vista de mesa de ontem, doutor Pierre, item 42, aquele do câncer de colo, né? Vamos voltar nele para encerrar? Item 42. Jorge Souza e Silva. É um processo do doutor André. Esse daqui se discutia aquela questão, o processo já havia sido baixado 2 vezes em diligência e o contribuinte, na última manifestação, ele alega que o laudo emitido por órgão, o laudo oficial seria desnecessário, que ele já teria apresentado documentos suficientes. E a doutora Andréia, ela faz uma interpretação do documento que está nas folhas, deixa eu localizar aqui, até quero a confirmação de se é esse de fato o documento que eu acredito que seja. É o da folha 58? 58. Eu só preciso abrir ele aqui. Eu só preciso localizar, é que eu estou com tantas telas abertas, então é um pouco complicado localizar. Só um instante. Que eu quero ler para os demais e ver se a leitura que fazem é a mesma minha. Porque a senhora entendeu que o próprio laudo atesta que foi feita uma análise a partir... Acho que eu vou ter que abrir o e-processo. Não, talvez aqui. Aqui, achei. 58. Ele repete na 59. Não. Um é de 2013 e outro é de 2015. Tá. O de 2013 é a folha 58. Aqui, da análise dos documentos apresentados, constata-se que o laudo médico pericial emitido pela junta atesta que, após a análise dos exames clínicos na pessoa de Jorge, constatou-se ser o mesmo portador. Pelo que eu entendi, a senhora interpreta que a junta médica ela analisou os exames médicos apresentados pelo contribuinte, aqueles que vêm lá desde 2011, e concluiu que ele era portador. E, portanto, se nós analisarmos os mesmos documentos, poderemos chegar à data. Só que o laudo médico, ele me parece que foi feito um exame na pessoa, e não um exame e não dos documentos por ele apresentados, porque ele fala aqui, ó, a junta médica, após exames clínicos procedidos na data de 11 de 1 de 2013, que é a data de emissão, na pessoa do senhor Jorge, declara que o inspecionado é portador. Então, foi uma inspeção na pessoa dele. Fizeram um exame clínico. É aquela anamnese e exame físico. Não, mas talvez seja só a forma como ele está colocando, né? No laudo. Eu não sei se isso aí interpreta-se dessa forma, que seria o exame, uma anamnese que estava sendo feito no paciente, até porque não se constata que o paciente tem um câncer por exame de anamnese. A pessoa tem que ver exames que foram feitos, né? Eu acho. Então, aqui,
ele diz, na letra do texto, né, foi feita uma inspeção na pessoa, naquele dia, e se constatou que naquele dia, naquela data, ele estaria. Aí teria que fazer essa construção para dizer que essa conclusão aqui se chegou a documentos de 2011, para fixar a data lá em 2011. Isso extrapola a interpretação do próprio laudo. Eu entendo que para se chegar a 2011, ou a 2011 aqui, né, desde 2011 que a senhora coloca, vai muito além da interpretação do laudo. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que, verificando os precedentes da súmula, são 5. Um primeiro acórdão que é citado, ele trata de se discutir a alegação do contribuinte de que após o falecimento seria impossível a apresentação de um laudo médico. E o voto condutor, ele, depois de transcrever a legislação, ele vai falar de laudo pericial emitido por serviço médico oficial. E ele abre um parágrafo. O benefício em questão retroagirá à data em que a doença foi contraída, quando identificado no laudo pericial. Ele é claro ao vincular a identificação da data no laudo pericial. Ao final, ele fala: nenhum atestado ou exame médico, nada que pudesse comprovar tal fato, foi trazido aos autos, de modo que a visão desse julgador, a decisão de primeira instância, merece ser confirmada. Então, neste primeiro precedente da súmula, eles estão falando em laudo médico pericial e falando que a data da doença é precisada no laudo. O segundo precedente, ele vai discorrer, ele fala sobre laudo oficial emitido pela Policlínica Militar do Estado do Rio de Janeiro, vai falar em parecer técnico também, emitido lá, porque aqui no caso era um policial militar. Então toda a documentação é vinculada ao Estado. Mas esse não é o ponto que se discute efetivamente. Lá a questão era outra, isso já era dado como certo, que a documentação, tanto os pareceres técnicos oficiais quanto o laudo oficial, davam conta que somente a partir de determinada data, isso era incontroverso lá. O terceiro precedente, ele é categórico no sentido de que a necessidade de um laudo pericial de serviço médico oficial. Inclusive, ele afirma que não logrou o contribuinte ou seu representante legal juntar a documentação necessária. O laudo particular, que atesta que o contribuinte foi operado no dia 11 de tal e que estava em uso de quimioterapia e já se submeteu à radioterapia, não atende aos requisitos. Então, lá, a data do início da doença estava em laudo particular. Era mais do que nós temos aqui neste processo. Neste processo, nós temos documentos, exames médicos, aquela documentação lá da cirurgia. Neste outro processo, existia inclusive um laudo de médico particular que atestava a data. E daí, o julgador entende que não cumpre o requisito da lei. Esse é o precedente 3. O quarto acórdão precedente, lá citado, ele não trata dessa questão de datas, ele discute o outro requisito. Pelo que eu me recordo, são isentos. O recurso está dotado dos pressupostos legais de admissibilidade, portanto, a questão que resta para ser apreciada, por exemplo, é verificar se a recorrente estava aposentada no ano calendário tal. Fazendo desta forma, então, eles dão como certa a necessidade de laudo médico oficial, mas a lide mesmo era a questão de quando se aposentou. Já o último precedente, que é o quinto, ele é interessante,
pois houve uma divergência, um voto vencido e um voto vencedor. No voto vencido, ele interpretava um documento emitido pelo papel timbrado da Fundação Municipal de Saúde, de uma Fundação Municipal de Saúde, por médica cardiologista, que declarava: declaro que o senhor Werner é portador de cardiopatia grave, IAM, em 1999, evoluindo com micocardiopatia dilatada e IV, cidital, iniciando acompanhamento nesta unidade. O voto vencido interpretou que este laudo não estabelecia uma data este documento não estabelecia uma data de início da doença. Só que ele ficou vencido. Para a interpretação vertida no voto vencedor, de que o documento em questão ele trazia elementos suficientes para formar a convicção da autoridade fazendária. Então, se concluiu, quanto ao laudo pericial, de que estariam cumpridos os requisitos para a caracterização da isenção, visto que se trata de valores recebidos por ocasião da aposentadoria e por haver laudo oficial atestando a existência da cardiopatia grave, sendo que em 1999 o recorrente foi acometido de infarto agudo do miocárdio. Então, eles interpretaram que o laudo, ao fazer referência a 1999, estabeleceu o ano do início da doença, ao menos. E lá foi suficiente para se determinar a solução daquele caso concreto. Dessa forma, eu vislumbro que os precedentes da súmula, todos eles remetem ao laudo uma indicação da baliza temporal. Mesmo este processo aqui, esse último quinto precedente, eles retroagem ao ano indicado no laudo. Eles não se utilizam de exames complementares, desses outros documentos que a senhora está se utilizando aqui para formar convicção. Se busca no próprio laudo. E este laudo aqui, ele não me gera convicção acerca da isenção no ano objeto do lançamento. Ele teria que fazer toda uma construção que eu tenho a impressão que extrapola a baliza dada pela súmula. Os precedentes da súmula me parecem que eles estão muito aquém de toda a interpretação que a senhora fez aqui para chegar à sua conclusão. Eu não sei se chega ao ponto de não observar a súmula, mas ainda assim, se não for, é quase isso. É até um pouco complicada essa decisão. Eu não sei a opinião dos demais conselheiros. Eu vou falar agora. Já que falou em súmula está um ponto até bem delicado de se falar ultimamente. É o seguinte: o doutor Pedro fez a análise. No texto da súmula, eu não vejo nada remetendo à questão da data, tá? Diagnóstico da data, enfim. Fala apenas que tem que ser rendimento de aposentadoria, é mais ou menos os termos da redação da lei, né? E emitido por laudo pericial, serviço médico oficial. O doutor Pedro fez as observações, no primeiro paradigma. Ele fala lá que até durante o voto remete à data da doença, ele faz essa observação, porém, o doutor Pedro continua, como sempre bem, analisa todos os casos, e meticuloso ao extremo e bem correto, ele continua e diz, bota uma observação, nada foi trazido aos autos. Eu entendi que nenhum documento naquele caso foi trazido, seja laudo oficial, seja laudo não oficial. Tá? Segundo ponto, segundo paradigma, o doutor Pedro fala que não traz muito referência ao caso. Ao terceiro, o que foi aplicado à súmula no terceiro? É porque não foi trazido o laudo médico oficial, que aqui também não seria. Tenho certeza que a doutora André aqui não iria reconhecer a isenção se não fosse trazido um laudo médico oficial. Lá foi trazido apenas laudo médico particular, e que, de fato, não preenche os requisitos legais.
Então, esse terceiro caso, para mim, também não corresponde à realidade fato que estamos enfrentando. Já o quinto, eu até tive o corte aqui a internet ficou ruim, eu não escutei direito, mas ao laudo médico oficial, apesar de não atestar de fato a data da doença, disse que o contribuinte sofreu um infarto e tal, e eles fizeram análise desse laudo médico, tá? Oficial. No caso concreto, aqui a gente tem que ver a materialidade do caso concreto, as particularidades, inclusive a doença, apesar de não ser médico. De fato, foi o processo baixado 2 vezes em diligência, para dar oportunidade ao contribuinte de se manifestar e de apresentar documentos comprobatórios e tal. O que foi feito na primeira oportunidade. Na segunda oportunidade, foi pedido o laudo que comprova a data de início da doença. O contribuinte disse que não tem esse laudo. Ele entendeu que seria um laudo, pelo que eu vejo da resposta dele à diligência, que seria um laudo contemporâneo. Contemporâneo ele não tem, mas ele não entendeu que caberia, ele poderia ir ao médico, levar os exames e, eu sou portador e tal, desde quando? Diga aqui. Ele não entendeu dessa forma, né? Até, assim, a redação do Dr. Cleverson foi bem escrita, mas, às vezes, e apesar do contribuinte ser acompanhado por advogado, às vezes a pessoa não entende. De fato, quando pede um laudo médico que traz a data da doença, então esse é um laudo médico anterior, não é um laudo médico de agora. A lógica é essa, né? Enfim, a gente está tratando de um câncer, de uma neoplasia. Tá? A neoplasia não nasce de um dia para o outro. O laudo médico oficial da junta do início de janeiro, dia 16, deixa eu ver aqui a data. É do primeiro mês do ano, 2013, de janeiro de 2013, tá? Estamos tratando aqui, no caso, dia 11 de janeiro de 2013. Estamos tratando aqui do ano calendário 2012, ou seja, um ano anterior. Todos os documentos, ou seja, o laudo médico oficial tem, tá? Então, isso aqui, para mim, a gente já não está desobservando a súmula. O senhor, doutor Raide, só um detalhe sobre o terceiro precedente. Lá havia um laudo médico oficial, emitido em 16 de maio de 2001. Porém, ele não trazia a data do início da doença. O laudo, havia um segundo laudo, este particular, emitido em 22/11/1999. E esse trazia uma data que poderia ser considerada como início da doença, em 1997. Então, a premissa de que lá não haveria nenhum laudo... Oficial, eu tenho entendido que, pela sua explicação a princípio, tenho entendido assim. Não havia... Só corrigindo. Em relação ao terceiro precedente, que é o Acórdão 106-16.928, ele fala: o laudo pericial acostado aos autos, folhas 428, atende aos requisitos legais. Entretanto, não fixa o termo de início da doença. Ademais, foi emitido em 16 de maio de 2001, período posterior aos anos calendários aqui em debate. De outra banda, o laudo particular de folhas 287, emitido em 22/11/99, que atesta o contribuinte foi operado na data de 97, CID e tal, e que estava de uso de quimioterapia, e já se submeteu à radioterapia, não atende aos requisitos da lei. Então, no terceiro precedente, o que se discutia exatamente era, faltava um laudo pericial emitido por serviço médico oficial a atestar a data do início da doença dentro do período objeto do lançamento. Mas doutor Pinheiro, mas nesse primeiro precedente não foi acatado, porque no final aqui fala que nenhum atestado médico, quer dizer, fora a questão do laudo oficial, né, foi trazido. Nada foi apresentado. Nenhum atestado médico ou exame médico, nada que pudesse comprovar tal fato foi trazido aos autos, de modo que, na visão deste julgador, a decisão de primeira instância merece ser confirmada. Aí fala de atestado médico e de exame que pudesse comprovar o ocorrido. Eu acho que é porque, como isso aí são questões de fato, né? Então, realmente, tem que ser observadas
de acordo com o fato que está sendo colocado. Só concluindo aqui o raciocínio, eu creio que, diferentemente aqui, não é um caso nem seja da súmula, que a súmula basicamente repete o texto legal, que também está vedado por nós. Eu creio que o texto legal, em primeiro lugar, antes de qualquer súmula, tá? Por quê? Porque há um laudo, é questão de interpretação apenas da legislação. Não estamos aqui transcendendo também o artigo 111 do CTN, é uma interpretação literal, tá? Literal, por quê? Porque os rendimentos são provenientes de aposentadoria e há um laudo médico oficial atestando a doença. Agora, cabe a análise do caso concreto, realmente, se no ano calendário ele era cometido por essa doença. No laudo oficial não consta, porque não consta o termo de início, apenas a data em que o laudo foi emitido, tá bom? Como eu disse, volto a falar, tratando-se da realidade fática, da verdade material, do cotidiano, estamos tratando de uma neoplasia maligna, ou seja, um câncer. Um câncer para se tornar maligno e tudo mais, ele não é descoberto de uma hora para outra, e como bem disse a doutora Andréa, dificilmente, acho que eu não sou médico, mas poucos casos de neoplasia maligna e câncer, eles são detectados, principalmente para dizer se é maligno ou não, porque pode ter um nódulo, pode ter outra coisa, maligno, só diante de exames, tá? Se fosse vamos dar um exemplo prático, se estivéssemos falando aqui do ano calendário 2012 e o atestado oficial fosse 2015, realmente, aí eu não entraria em detalhe, para mim não estaria comprovado, tá? Mas diante de toda a documentação fática, dos fatos, toda a documentação acostadas aos autos, que especificamente tratando da doença, câncer, não é crível crer que um laudo atestando a existência da doença em 11 de janeiro de 2013, ele não tenha sido acometido no ano anterior, ele não já estaria com essa doença no ano anterior. Pela leitura dos documentos que eu faço, dos exames e tal, repito, não sou médico, mas todos os exames, eles são compostos de laudo, atestando lá, né, os exames, os próprios exames, dizendo a existência da doença. Então, dito isto, diante de todo, a gente nunca chegou a esse debate, algum tipo de desobservância de súmula e tudo mais, e repito, nesse caso concreto não estamos vendo a literalidade, tá? Eu já adiantando, em princípio da verdade material, tem duas opções que eu posso votar. Acompanho a doutora André, ou mais uma vez, que eu acho que não era mais correta, até por conta da questão da celeridade processual, mais uma vez, baixar a diligência e deixar escrito, mesmo que seja um laudo atual, mas que faça menção à data da doença passada. Eu faço objeção, se o senhor me permite, doutor Raíde, a uma diligência nesses termos. Mas eu não faço objeção a uma diligência no sentido de perícia ou no sentido de diligenciar junto ao Serviço Médico Oficial do INSS para que ele, analisando os documentos constantes nos autos, ateste se desde janeiro de 2012, se todo ano calendário, se pode concluir que o contribuinte era portador da doença. A INSS não vai responder. Eu já vi pedido de perícia para o INSS e eles respondem que eles não têm médico perito para fazer isso. Desse jeito. Não vai responder. Eu acho que se for... Aqui a questão é muito clara. Na época da resolução, foi por voto de qualidade, porque só eu e você, Pinheiro, e o Kleber, quisemos... Na verdade, eu acho que o que a gente quis à época foi permitir ao contribuinte trazer um novo laudo oficial mostrando exatamente o início da doença, porque pelo que eu vi, o Matheus, André e o Raíde já tinham uma decisão muito clara no sentido de dar a procedência ao julgamento. Então, não vamos nos estender mais, não. Aqui das duas, uma. Ou nós vamos acatar agora o entendimento deles, das três, ou nós vamos manter o nosso entendimento lá atrás, que ele deveria ter trazido um novo laudo,
oficial, precisando do início da doença e negar provimento, ou nós vamos fazer uma diligência no sentido de explicar para ele que o que a gente quer, porque parece que ele não entendeu isso, que como o Raíssa colocou ontem, parece que ele entendeu que tinha que ser um laudo da época que ele não tem, então ele respondeu que ele não tem. Explicar para ele que ele pode hoje se dirigir a um serviço médico oficial com os exames que ele tem e pedir um laudo oficial. A solução é uma dessas três. Não adianta a gente ficar viajando aqui mais não, sabe? Porque já está resolvido, já está entendido isso daí. A gente quis oportunizar um novo laudo oficial na época da diligência, pelo que eu entendo. Então, acho que já dá para a gente decidir. Ou encaminha pela uma nova diligência, deixando claro, olha, você pode hoje se dirigir a um serviço oficial e pedir um laudo oficial determinando o início da sua doença. Ou então a gente já volta ao final, se não quer dar essa nova oportunidade. Pela diligência eu acompanharia. Certo. Então você encaminha pela diligência, digamos assim. Sim. Então é anterior, né? Então vejamos os demais. A Andréia encaminhou para dar provimento, não é isso, Andréia? Mas se a maioria entender pela diligência, não tem problema, eu posso mudar. Tá. Rodrigo. A doutora André vai encaminhar pela diligência? Não, ela falou que se a maioria entender dessa forma. Diligência. Eu já vou dar minha opinião. Eu acho que para a segurança e tendo em vista o colegiado, eu assim, na outra oportunidade de visão, entendi, porque já estava apto para julgar, como entendo agora, mas tendo em vista, mais uma vez, o princípio do colegiado e do bom senso, questão de prova, mais uma vez, eu já adianto que vou pela diligência também. Matheus? Também pela diligência. Então, acho que já venceu, né? Pode ser por unanimidade, eu acho que, Andréia. Tudo bem. Eu acho, mas tem que ficar claro no texto da diligência, esclarecer que para o contribuinte apresentar um laudo, mas não um laudo que ele já tenha. Tem que ficar claro que ele pode hoje diligenciar junto ao serviço médico oficial, com os exames que ele tem em mãos, e solicitar esse laudo oficial, demonstrando o início da doença. É isso que tem que ficar bem claro para ele, para não ter dúvida mais. Entendeu? Em tempos de pandemia, talvez seja complicado. Mas aí ele vai fazer isso quando der, os prazos estão suspensos, não tem erro. André, então, diligência, Pinheiro? Eu acompanho a diligência. Acompanho pela diligência. Acompanho. Raide? Eu pela diligência. Eu também. Então, resolve, por unanimidade, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora e lembrar, né, André, de colocar isso aí para ele. Certo, ok. Esse é o item 42, só um minuto. Coloca na diligência alguma ressalva quanto ao prazo estar vinculado ao atendimento regular das unidades de saúde, alguma coisa assim, ou não? Porque senão tem que ter bom senso por parte da Receita, porque senão eles vão intimar dando um prazo de 30 dias e o contribuinte não vai conseguir cumprir. No prazo, a partir do momento em que se regularizar, né, a situação, pode colocar alguma coisa assim. Mas é escusa, ele vai falar que não cumpriu por isso, não tem erro. Acho que não tem erro. Mas não quer dizer também que o SUS não esteja funcionando, né? Está. Eu não sei se a perícia eles estavam fazendo até a distância. Então não consta nada. Não consta nada. Melhor não. Então, por unanimidade, comitê de julgamento de diligência, temos o voto da relatora. Tá, tem 42, acabou. Agora, então, o próximo aqui na minha sequência é o item 59, malharia de Ana, meu. No item 59, isso aí tudo é CPRB, tá? Que o contribuinte declarou na... Vamos ver aqui que eu pego o número das declarações certinho. Os 3 primeiros são porque ficou separado só por causa do contrato para poder a atribuição de responsabilidade solidária, mas o fato gerador é o mesmo, só muda o período. Então,
Então, ó, de infração no período de janeiro de 2013 a abril de 2013. É contribuição sobre a receita bruta CPRB. A empresa não declarou na DCTF e não recolheu a CPRB devida no período, mas ela declarou a compensação da GFIP. Ela se compensou da CPRB, mas não declarou na DCTF. Com base nos arquivos do sistema no SPED e EFD contribuições, concluímos que 97,8% são classificados nos títulos da TIP, ou seja, 100% da receita dela seria, então, pela CPRB, porque é maior que 95%. Estão fora da abrangência, cerca de 0,3% só da receita bruta, e foram consideradas as devoluções. A multa de ofício foi qualificada, pois verificada a ocorrência de sonegação. Além de não ter declarado a DCTF os débitos da CPRB, a fiscalizada transmitiu a FD contribuições do período com omissão dos dados da apuração da CPRB, que motivou a lavratura da notificação do descobrimento de obrigação acessória. A empresa compensou integralmente as contribuições patronais incidentes sobre a folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais mediante declaração no campo compensação da GFIP. Só para esclarecer, caso alguém tenha dúvida, as empresas sujeitas à CPRB, elas informavam na FD contribuições, né, no SPED contábil lá que ela pagaria, e esse valor entrava como compensação na GFIP. A compensação é regular, pois a empresa atingiu um índice superior a 95% de faturamento com produtos sujeitos à CPRB, ou seja, ela estava mesmo sujeita à CPRB, então o que ela declarou em GFIP está certo. Faltou foi a declaração para recolhimento da CPRB. A conduta do atuário demonstra que ela tinha ciência da condição de contribuinte da CPRB e optou por não declarar e não recolher a referida contribuição no ano de 2013, contando com a possível inércia do fisco. As GFIPs de 2013 foram retificadas e apresentadas em maio de 2015. Durante o ano de 2014, a fiscalizada declarou regularmente a DCTF e a CPRB. Então, em 2014, ela regularizou a situação dela. Atribuiu-se responsabilidade solidária aos diretores Romilda Blaze, Marcelo Mauro Blaze e Moacir Blaze, nos termos CTN 121, 124, 128 e 135. Para a definição da responsabilidade, foram consideradas as datas de transmissão da DCTF Web relativas ao período de atuação ativas quando início presente do procedimento fiscal. Foi emitida a representação fiscal para fins penais. Foram apresentadas impugnações pela empresa e pelos 3 responsáveis solidários. A empresa alega nulidade de procedimento e que a multa é confiscatória. Os responsáveis solidários apresentam os mesmos argumentos e questionam a referida responsabilidade, afirmando não haver provas de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei. Foi proferida a acordo DJ São Paulo, em que o lançamento foi mantido. A empresa foi certificada de acordo e também os responsáveis solidários. E foram apresentados, os recursos foram juntados como arquivos não pagináveis. Então tem que entrar no processo para olhar ele lá, conforme temos de folha 339. A Malharia Diana, que é a empresa autuada, em preliminar, repete o argumento apresentado na impugnação de nulidade do procedimento fiscal por falta de informação do responsável por sua abertura e período da fiscalização. Questiona a decisão de primeira instância e alega ainda que seja possível verificar a autenticidade do procedimento fiscal no sítio da Fazenda, não se sabe o caminho, o link que leva à consulta, porque é de difícil localização no site da Receita, que apresenta diversos serviços. Caso os documentos fossem fornecidos de forma impressa, não haveria dúvida que o fisco agiu dentro da legalidade. No mérito, alega que a multa é confiscatória, devendo ser excluída ou reduzida a 2%, e requer o cancelamento da infração, alternativamente que a multa aplicada seja excluída ou reduzida, ou seja, ela não nega que ela não pagou a CPRB. A responsável solidária Romilda Blaze repete os argumentos e acrescenta questionamento sobre legitimidade passiva. Afirma que entende que nos casos de sonegação fiscal, os diretores podem ser responsabilizados nos termos do CPN 135.3. Contudo, o fiscal não indicou quais seriam os atos praticados pela diretora para que fosse imputada a responsabilidade sobre o crédito tributário, sobre o débito apurado. Isso porque o fato de ser diretor não é suficiente para comprovar a responsabilidade, cita decisão sobre presunção de culpa. Requer o cancelamento da auto-infração, alternativamente se mantida a atuação, que seja excluída a sujeição passiva das pessoas físicas e que a multa aplicada seja excluída ou reduzida. O responsável, Marcelo Mauro, apresenta os mesmos argumentos e acrescenta que não mais integra a sociedade, já à época da autuação. Alega que as decisões sempre foram tomadas pela diretora da empresa, senhora Romilda. Cita a jurisprudência no sentido de exclusão do responsável sócio que se retirou da empresa.
entende que por ser sócio não pode ser atribuída responsabilidade solidária. Cito o 1003 do Código Civil e afirma que há mais de 4 anos se retirou da empresa, desconhecendo sua situação tributária ou não. Requer o cancelamento da auto-infração, alternativamente desmantida, e que seja excluída a sujeição passiva dele. E cabe ser excluída a dívida. O responsável Marci Blaze apresentou recurso com os mesmos argumentos do senhor Marcelo Blaze. Bem, os recursos tempestivos, tanto da empresa como das responsabilidades, devem ser conhecidos. Preliminar, nulidade do procedimento fiscal. Argumentos recorrentes à nulidade do procedimento fiscal por falta de informação do responsável no período da fiscalização. Sobre a questão, assim, bem as coisas esclarecidas no acordo recorrido. Aqui eu cito o trecho da DRJ, onde ele fala que ela teve informação do mandato, né, do procedimento, e que ela podia ter consultado, a DRJ que fala que ela podia ter consultado no site da Receita. E que a própria DRJ consultou e viu que estava totalmente autorizado. É isso. Nos recursos, acrescenta os recorrentes que não foi fornecido o link para acesso à consulta. Aí ela vem querendo continuar questionando, falando que não sabia como fazer a consulta. Então, a alegação não tem como ser acatada. Se realmente existisse a dificuldade reclamada, poderia a autuada ter solicitado referida informação dos auditores fiscais à época da ação fiscal, e não ter trazido o argumento somente no recurso na tentativa de anular todo o procedimento fiscal. Não se vislumbra a dificuldade apresentada. Acessar o site da Receita, a primeira coisa que se vê é o campo buscar no site, que poderia ser preenchido pela Revete como que se buscava, o procedimento fiscal. E o primeiro serviço que aparece é consultar termos de distribuição do procedimento fiscal. Como se vê, a ausência do link para consulta não apresenta dificuldade reclamada no recurso. Acrescente que a empresa possui domicílio fiscal eletrônico, apresenta escrituração contábil digital e atendeu a fiscalização, conforme TIAF de folha 117, tendo apresentado a documentação solicitada em formato digital, mediante juntada de dossiê digital de atendimento, por meio do programa gerador de solicitação de juntada de documentos disponível na página da FB na internet. Tal fato demonstra conhecimento de informática de navegação na internet e no site da FB suficiente para tal procedimento. Assim, compatível o argumento apresentado com a forma de agir da autuada, que demonstra habilidade e capacidade para verificar a regularidade do procedimento fiscal, buscando informação no site da Receita Federal. Ademais, se a recorrente procurava, se o que a recorrente procurava era confirmar se o fisco agiu dentro da legalidade como alega, a confirmação da regularidade do procedimento fiscal mediante consulta digital se apresenta com uma forma mais segura, mais que qualquer documento impresso que lhe fosse entregue. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da auto-infração. No mérito, ela só fala da multa, que ela é confiscatória, aí é aquele meu argumento padrão, que a validade da lei eu não posso questionar, e cita o monográfico número 2. Aí, quanto à responsabilidade solidária, e aí agora é que vem a diferença entre um processo e os outros dois, alega os recorrentes que não restou demonstrado qual ato praticado com excesso de poderes, nos termos CTN 135.3. Ao contrário do alegado, conforme relatado, a fiscalização demonstrou com detalhes a conduta infratora dos dirigentes da pessoa jurídica de direito privado autuada, pois na qualidade responsáveis pela empresa, cientes da condição de contribuintes da CTRP, optaram por não declarar e recolher a referida contribuição, e ainda compensaram as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento no campo próprio da GFIP. Também não processo de alegação dos responsáveis solidários Marcelo e Moacir, de que as decisões sempre foram tomadas pela diretora da empresa, a senhora Romilda. Na leitura do contrato social, folhas 2 a 13, cláusula 7ª e 8ª, restou evidenciado que a sociedade era administrada em conjunto pelos 3 diretores responsabilizados solidariamente. Sobre a questão, assim, restou consignado no acordo de impugnação. Porque no acordo ele cita o artigo 135.3 e ele cita o trecho do contrato social que fala da responsabilidade solidária dos 3. Os 3 eram diretores da empresa. Assim mantém-se a decisão de piso. Alega ainda os responsáveis solidários, Marcelo, Mauro e Moacir, que à época da fiscalização já não eram mais diretores da empresa há mais de 4 anos. Também sobre essa alegação, acertadamente restou decidido na acordo de impugnação, onde deixa claro que os responsáveis devem ser os diretores atuantes no período fiscalizado. E aí eu cito também o período que ele exerceu a administração. Acrescenta-se quanto à jurisprudência relacionada aos recursos de João Marcelo e João Moacir, vez que estou destacada apenas a parte que interessa aos recorrentes, deixando-se destacar os trechos que determinam. O artigo 135 dispõe essa responsabilidade direta, porém, se dá nos casos concretos a discriminados,
exigindo a prática de atos praticados com excesso de poderes de infração à lei, contrato social ou estatuto. Não é possível que o direcionamento do feito ao responsável pela empresa devedora de tributo, a menos que o inadimplemento resulte de atos praticados com excesso de poderes, contrato social ou estatuto. Ele citou a parte que fala que não pode redirecionar, mas não citou a parte que fala do a menos que seja em descumprimento, né, do contrato social. Portanto, restando comprovado que os atos praticados pelos diretores da empresa época dos fatos autores foram com infração à lei, correta atribuição da responsabilidade solidária a eles. Então, sendo assim, eu rejeito a preliminar e nego provimento aos recursos. Perguntas? Os solidários, eles alegaram mérito o mesmo que tudo igual. Tudo igual. Tá, não acrescentaram nada. Não, só a sujeição passiva. Sobre o link, que eles falou que não recebeu um link. É porque a DRJ fala, tanto é que na impugnação ele não fala nada disso. A DRJ fala que o procedimento estava irregular e se ele quisesse conferir, era só ele acessar o link. Aí ele vem no recurso e fala que é difícil localizar, que ele não sabe onde fazer isso no site da Receita. Mas o link foi fornecido, é o site da Receita, está no termo de início de ação fiscal. Então ainda tem, né? Ainda pior ainda. O link foi fornecido, está lá nas folhas... Cadê? Me ajuda aí, porque essa parte eu não falei, né? Esse daqui está na folha 119. Então, vou colocar aqui... É o termo de início do procedimento fiscal. Vai da folha 117 a 119. Especificamente o link e o código de acesso, porque ele precisa de um código de acesso. Não basta ir simplesmente no mas site. O link está lá também? O link está lá. Acrescente que o link questionado... Foi expressamente mencionado no termo de início de procedimento fiscal, conjuntamente com o código de acesso. Mencionado no termo de início de AF, de folhas... Já que você 116, vai até 120, na verdade, porque tem a página de autenticação. 117 a 120. Então, eu coloquei a frase aqui, coloquei, acrescente que o link questionado, tálico, e o código de acesso estavam expressamente mencionados no TIAF de folhas, tá? Entregue ao... É TIPF, não é TIAF, não. De termo de início de procedimento fiscal. PF, tá ok. Ok. Acrescentei isso aqui. Ok. Mais alguma coisa? Eu tenho. Pode falar. Primeiro, em relação à multa, porque eu vi que foi aplicada a multa de 150%, mas concordo com a senhora, porque de fato aqui a alegação da empresa é só no caráter do confiscatório, nada questionando má-fé, enfim, eventual qualificação dessa multa, tá? Então, nesse primeiro ponto, não tenho maiores considerações. Mas em relação à responsabilidade, deixa eu ver a senhora. Creio que todos os três apresentaram recurso voluntário, né? A senhora deu mais ênfase aqui, assim, ao Marcelo e ao Moacir, mas que a Romilda também apresentou, né? Sim. Pelo que eu vi do relatório fiscal, eu não vejo nenhuma imputação aos contribuintes, nenhuma sequer fala do fiscal apontando ali que esses administradores agiram em desacordo com a legislação, assim, como se diz, eles praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
ou que sobrepuseram o contrato social, enfim, ele, no meu modo de ver, que eu vi aqui, reli o relatório fiscal, ele basicamente imputou a responsabilidade nos termos da lei. Apenas porque descumpriu a obrigação de recolher. Eu não vejo ele apontando. Isso aí serviria também para a questão da multa qualificada, mas não é o caso. Mas eu não vejo ele apontando nenhuma infração propriamente dita aqui. Então, esse responsável aqui praticou tal ato. Esse aqui, não, ele pega como a empresa X, ele não faz uma distinção da personalidade jurídica para a personalidade física, da pessoa física. Ele pegou, a empresa deixou de recolher CPRB, então, por conta disso, também são responsáveis os administradores. Ele atribuiu um 135, ele agiu com processo de poder porque omitiu informação do CPF. Mas isso não é, mas aí tem que... eu creio e foi muito claro de sonegar, né? Não, mas aí, doutora Miriam, tem que haver primeiro a distinção da pessoa jurídica para a pessoa física. Toda vez que uma empresa deixar de recolher algo, ou não, ou recolher a menor, caberia, pensando desse modo, caberia imputar a responsabilidade solidária aos sócios. O que no caso concreto não ficou, de maneira alguma. Ele não diz que os sócios que manipularam, o administrador manipulou, nada disso. Eu não vejo ele aplicando nada. Ele deixou de recolher, a empresa sabia que era portador que era devedora do CPRB, né? Então deixou de recolher, então aplica-se a responsabilidade aos sócios também. Não vejo dessa forma, tá? É o ponto que eu tenho para dizer. Esse ponto levantado pelo Dr. Raid é interessante, porque se não há demonstração de que houve excesso, infração à lei, estando isso demonstrado num relatório fiscal, essa afirmação trazida pelo acórdão de impugnação, ela acaba extrapolando ali a motivação fiscal. Realmente aqui no relatório não fala nada, né? Eu estou até abrindo ele aqui para olhar de novo, mas o processo está lento, não estou conseguindo. Não está lento. Ele fala que elas estavam cientes, elas entendiam que eram contribuintes da CPRB, tanto é que se compensaram na GFIP. Elas não, doutora, elas não, a empresa. E a representação fiscal para fins penais também, porque entendeu o dolo, e nessa medida ele entendeu que os dirigentes eram... Sim, então, mas ele teria que tem que haver essa distinção, primeiramente, no meu ponto de vista, tem que haver a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Não é porque a pessoa jurídica deixou de pagar, recolheu a menor, enfim. Ele tem que imputar, para imputar a responsabilidade solidária à pessoa física, ele tem que caracterizar os artigos lá do 135, os incisos. Né? O que não ficou, no meu ponto de vista, não ficou caracterizado aqui. Ele deixou, ele sabia, mas não é ele que sabia, a empresa sabia. A empresa sabia, mas o que é que as pessoas físicas fizeram de desacordo com a legislação? Eles falsificaram o documento, eles manipularam. Não traz nada disso. Ele cita a legislação que regência. A partir do momento que eles entendem, declaram num documento de uma forma e no outro de outra, eles agiram assim, com o intuito de sonegar. Então, não é um mero inadimplemento, é a forma de agir. Então, eu mantenho a solidariedade aqui. Eu não tiro, não. Porque eles agiram com relação à lei. O fiscal fala, eles estavam plenamente cientes que eles eram contribuintes da CPRB, tanto é que eles declaram a compensação da GFIP, e na hora de arrecadar e de declarar a CPRB, eles não declaram. Então, para mim, eles agiram sim com essa intenção de todos tinham poder de gerência. Isso é desacordo com a lei. Eles agiram em desacordo com a lei, na minha opinião. E todos tinham poder de gerência. Oi? Todos eram sócios, eram administradores? Uhum. Estava no contrato social. Estava no contrato social. E a questão de... Tem um terceiro aqui que a senhora não teria destacado no texto, seria interessante acrescentar em algum ponto aqui, que estava falando do Dr. Raid?
Que terceiro? Porque fala em Marcelo e Moacir. Sim. Não tem uma terceira aqui, uma mulher também? É, mas ela não fala isso. Eles aqui falam que saíram da empresa e que a responsabilidade era toda dela. Ela não alegou o vínculo de responsabilidade? Ela não atacou? A Romilda? Repete, acrescenta... Não, ela fala que é ilegitimidade passiva. Sobre legitimidade passiva. E no voto aqui não fala nada sobre a Romilda. Fala? No relatório está lá. Não seria quase... Mas porque aí é argumento dos três. Aí eu não separei que é só dela. É dos três. Aqui também... Ah, tá. Entendi. Os outros dois é que falam que eles já não mais integravam a sociedade. Entendeu? Aham. Mas eles dois, eles atribuem esses atos a ela ou eles só... Eles falam que eles não integram mais e que ela que sempre foi responsável pela gestão sozinha da sociedade. Mas no contrato social fala que são os três. Pois mas aí... Os outros dois, que para mim aí que fica... O relatório fiscal fica muito sucinto lá na responsabilidade e aí vai ter automático pelo contrato social aí... Porque eles mesmos estão falando que é só dela. Mas o contrato social mostra que são dos três. Mas aí sempre vai ser no automático. Sempre vai ser no administrador. Não precisa nem... Sempre o quê? Não, aí se for atribuir essa responsabilidade solidária, vai ser em todos os casos. Vai ser todos tinham poderes de administração, eles tinham poderes de impedir que fosse feito da forma como foi feito. Em qualquer caso, então, qualquer infração. Eu não posso, Rodrigo, acatar a alegação de que era tudo feito por ela sozinha e pronto, acabou. Não, mas aí, para mim, a fiscalização, eles teriam que ter aprofundado lá na atuação particular de cada um. Eu acho que a conduta ela tem que ser individualizada, né, de excesso, porque aqui são três, né, então... porque imagina, eles dois estão pagando por algo que ela... Gente, vocês podem achar o que vocês quiserem. Agiram claramente com infração à lei, e eu vou manter a responsabilidade solidária dos três, porque o contrato social afirma que os três exercem a direção da sociedade em grupo. Naquela Mais alguma observação, doutor, aí dos debates, ou é só... Não, é basicamente isso. É porque para imputar a responsabilidade, tem que primeiro distinguir a pessoa jurídica da pessoa física. Posto isso, o fiscal tem que trazer de forma pormenorizada as questões que ele diz que cada gerente, ou mesmo de uma forma comum, eles infringiram ali, como disse o doutor Rodrigo. Tudo bem. Como o doutor Rodrigo disse. Eu já compreendi o raciocínio. Porque toda vez que for lançado alguma coisa... Desculpa? Eu discordo, eu entendo que da forma como foi feito é suficiente. Então eu acompanho o relator. Tá. Não, é a Andréia. Como bem levantado pelo doutor Raid, eu acho que o relatório ele não indica se houve efetivamente infração à lei. Ele não especifica no caso dos sócios, né? Então, dessa forma, tendo visto que não existe essa demonstração específica com relação à responsabilidade solidária dos sócios, que haveria de estar caracterizada essa responsabilidade na acusação fiscal, de forma individualizada, eu afasto essa responsabilidade. Tá, mas você mantém tudo o lançamento e só afasta a responsabilidade solidária dos três sócios. Uhum. Tá. Com a divergência. Eu também concordo com a divergência, porque embora a fiscalização tenha afirmado no relatório que a conduta do autuada demonstrou que ela tinha ciência e que optou deliberadamente por não declarar, contando possivelmente com a inércia do fisco, não me pareceu estar comprovado isso aqui nos autos, trabalhando com os elementos de infração à lei ou excesso às condutas previstas no artigo. É que, no caso concreto, eu verifico que não houve apenas uma omissão. Porque se ela simplesmente tivesse omitido, seria uma coisa. Mas aqui, além de ser omitida, ela efetuou a compensação, não, doutora Armia? Sim.
Não é uma mera omissão nesse caso. Mas a omissão ela pode ocorrer por vários motivos, né? Não, uma coisa eu deixei de informar um contribuinte na GFIP, um empregado. Esqueci dele, não informei. Aí é uma mera omissão. Aqui não. Ela omitiu a CPRB e se creditou do valor na GFIP. Isso não é uma... Foi além. Não é? Isso é diferente. Mas ele só citou o crédito da CPRB. O fiscal até disse, esse crédito, essa compensação está correta. Aí disse, não, ele sabia, mas não recolheu. O problema é que a gente está falando, isso aí caracteriza o lançamento, propriamente dito. Está correto o lançamento. Ele é contribuinte da CPRB, então cabe aqui, a gente está mantendo o lançamento. Mas aplicar a responsabilidade aos sócios, que é o que a gente está discutindo, já discutiu, está transcendendo aqui a questão do 135 do CTN, que tem que caracterizar qual a infração da lei os sócios cometeram. Esse negócio, a omissão, o não recolhimento é a pessoa jurídica. Inclusive, ele pode optar por não declarar e não recolher por entender que é inconstitucional, por exemplo. Então, não necessariamente apostando na inércia do fisco. Acho que faltou ele trabalhar não se acredita na GFIP, né, Matheus? Mas ele dá... Mas aí é o procedimento que ele escolheu adotar, né? Que isso não é um procedimento, isso é para mim a intenção evidente de sonegar. Para mim é evidente. Então, não se acreditasse. Se ele não tivesse pago a CPRB, mas não tivesse informado o crédito na GFIP, ele errou. Sim, é exatamente isso, doutora Mira. Ele teve o intuito, vamos dizer que ele teve o intuito de omitir. A pessoa jurídica, tanto que a multa foi qualificada, mas cadê que o fiscal imputou a cada um dos solidários lá, da pessoa física, o que é que fez? Não, esse solidário aqui, ele fez assim, ele agiu por mais, em contrassenso... Porque eles eram os responsáveis pela empresa, porque... Eles que determinam como deveria. Ficou claro, eu acho que... Ficou claro. Então, aqui, então ficou assim, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da empresa autuada. Certo? Até aí? Ok. Por maioria de votos, dar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários. Certo? Vencidos os conselheiros Miriam, relatora, e Pinheiro, que negavam provimento aos recursos dos responsáveis solidários. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro. Quem? Eu posso fazer. Rodrigo. Repetindo para não haver dúvida. Após o colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da empresa autuada. Por maioria de votos, dar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários. Vencidos Miriam e Pinheiro, que negavam provimento aos recursos responsáveis solidários. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Rodrigo. Olha só, os outros dois, agora nós vamos ter que abrir um por um, porque o que aconteceu? Houve 3 alterações contratuais durante o ano, e por isso tem 3 lançamentos separados, só muda o período. Nos 60, esse foi 59. Nos 60, o período é de maio a julho, e o que aconteceu é que houve uma alteração no contrato social. Eu não vou mais no mérito, porque essa é a mesma coisa, só mudou efetivamente o período. A questão é a questão da responsabilidade solidária. O fiscal já lançou sem o Marcelo, porque aí o Marcelo já estava fora, e lançou só a Romilda e o Moacir, porque houve uma alteração contratual e o Marcelo sai da direção da sociedade. Aí vem o que acontece. Então, interessa que a parte está de amarelo no recurso. O responsável solidário Moacir apresenta os mesmos argumentos e acrescenta que não mais integra a sociedade.
fala que as decisões sempre foram da sócia senhora Romilda, e, bom, é isso. Aí eu venho no recurso, além da toda a parte introdutória, que é igual, na responsabilidade solidária eu mantenho, como já discutido aqui, mas eu vou excluir o Moacir. Por quê? Da alteração contratual, lá está negritado, no item 8.1, que compete ao diretor a prática de todos os atos de administração e gestão necessários ao funcionamento da sociedade e das leis vigentes. Então, como se vê, e aí fala que só na hipótese de óbito dela, está lá no 7.1 do contrato, que a administração da sociedade será feita por ela isoladamente, e na hipótese de óbito, a administração será assumida pelo senhor Moacir. E uma vez que ela não morreu, eu não acho que cabe a atribuição de responsabilidade solidária para o senhor Moacir. E aí, eu mantenho só em relação à Romilda. Mas, pelo que vocês falam, vocês já iriam excluir de qualquer jeito os dois, não é isso? Então, meu voto é por negar provimento ao recurso da empresa e da senhora Romilda e dar provimento ao senhor Moacir para excluir a responsabilidade solidária a ele atribuída, mas não pelo motivo que vocês estão excluindo. Vocês estão excluindo porque vocês acham que não foi fundamentada a atribuição de responsabilidade. Eu dou porque ele não era, na minha opinião, ele não era, já naquele momento, ele já não era, não fazia mais parte da gestão da sociedade. Tá? Aí eu tenho que ver o Pinheiro só. E nesse caso não teve Marcelo, né? Só Moacir e Romilda. Isso. E já não era mais no período, então acompanho o seu voto. Tá. Então vai ficar a mesma coisa, né? Ah, não, peraí. Rejeitar, primar no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da empresa. Negar provimento ao recurso. Peraí. Por unanimidade, rejeitar preliminar e no mérito, negar provimento ao recurso. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do senhor Moacir Marcos Blaze. É isso? E aí, quem vai fazer o voto vencedor, aí fala que nesse caso, tudo bem, mas aí seria as conclusões, né? Mas eu tenho que falar a conclusão do Moacir? Ou não? Não falo nada. Não, mas seria, né? Com o Moacir, vocês votariam pelas conclusões, não é isso? Mas exato. Como o voto vencedor, fala que vocês excluem por isso, não necessariamente porque ele não constava no contrato social. Tá, não, mas e quando dá provimento, antes rejeita a preliminar? A preliminar, ela já foi no recurso da empresa, já foi rejeitada. Tá, porque eles também trouxeram preliminar no recurso deles. Mas é repetir o da empresa, né? Mas se vai dar provimento ao recurso deles, não precisa nem preocupar em separar em preliminar dele. Negar provimento ao recurso da empresa autuada. Por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário do senhor Moacir Marcos Blaze. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, aos recursos, né? Ao recurso voluntário da senhora Romilda Blaze. Daí o doutor Rodrigo vai colocar 2 motivos em relação ao... Comigo também, em relação dele não estar no contrato social, mas como responsável. Não. É o que eu quero perguntar é o seguinte. No aquele que foi unânime, que todos excluíram, tá? No que foi unânime, todo sócio, que todos nós excluímos, não tem voto vencedor. Não. Mas no seu voto a senhora tem que colocar o entendimento da maioria. Observação.
Isso já vai estar no voto vencedor. É só ele colocar um parágrafo que eles entendem que a responsabilidade solidária tem que ser excluída por causa da falta de atribuição. Inclusive em relação a inclusive em relação ao Moacir. Fala de mim que ele deveria ser excluído por causa do contrato também. Não é? Vocês não concordam com isso? Só que vocês vão além. Estou errado? Não, né? Vocês vão além. Vocês entendem que tem que ser incluído porque não foi atribuída. Isso, são dois motivos. Mas eu acho que você já excluiu. Não, nem é conclusão. Não é na conclusão, porque se já excluiu pelo primeiro, não tem que examinar o segundo argumento. Mas pode colocar que vocês entendem que não cabe atribuição no meu. O voto vencedor pode ser o voto vencedor, sobre isso pode ser o mesmo, não muda. Vocês teriam dois argumentos para excluí-lo da responsabilidade solidária. Entenderam? É isso que eu entendo. Só um minuto que eu vou ler para vocês. 60. Acordos firmes por unanimidade, rejeitar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário da empresa autuada. Por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário do senhor Moacir Blaise. Por maioria de votos, dá provimento ao recurso voluntário da responsável solidária, a senhora Romilda Blaise. Só acho que tem que constar a rejeição dos preliminares em relação a eles. Que preliminar em relação a eles, Pinheiro? Eles não levantaram a mesma preliminar da empresa no voto dele, no recurso? Mas é porque eles repetem o recurso da empresa. O objetivo não era esse, é porque o recurso é igualzinho e eles vão e acrescentam a questão da responsabilidade solidária. Sim, mas tem formalmente uma preliminar no recurso deles. E ela tem que ser rejeitada. A senhora rejeitou o seu voto. Eu rejeitei. Mas como nós estamos afastando a responsabilidade, essa preliminar fica prejudicada. Fica prejudicada? Porque não precisa falar da preliminar se o mérito já é favorável, né? A exclusão. Pode se interpretar assim, mas normalmente se rejeita da provimento. Tudo bem, vai. Não vou criar cara. Não vai mudar o resultado. Não muda. Deixa eu ler de novo. Por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário da empresa autuada. Por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário, senhor Moacir Marcos Blaise. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário da responsável solidária, senhora Romilda Blaise. Vencidos Miriam, relator, e Pinheiro, que negavam provimento ao recurso da senhora Romilda Blaise. Designado para de voto vencedor o conselheiro Rodrigo. Tá. Chega agora no 61, que é a mesma coisa também, só que agora a única responsável solidária é a Romilda. E aí a mesma coisa, só que a única é a Romilda. Então, eu nego o provimento aos dois. E aí, vocês, no caso, vão manter, né? Vão tirar para manter a coerência. Certo? Então, por unanimidade, rejeitar a preliminar, mérito negar provimento ao recurso voluntário da empresa autuada. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário da responsável solidária, a senhora Romilda Blaise. É só ela agora. Vencidos Miri e Pinheiro, negava o provimento ao recurso da senhora Romilda Blaise. Deixa eu só entender. No item 61, teve matéria não impugnada? Não. Então por que tem uma emenda nesse sentido? Nos outros tem? Não. Eu tirei. Eu não corrigi, então. Porque eu tirei do 59 e do 60. Deixa eu checar aqui.
59 eu tirei. É porque eu estava entendendo que a questão do link era matéria não impugnada. Depois eu parei de entender dessa forma, porque, na verdade, a gente só fala disso porque a DRJ fala uma coisa. Eu vou tirar da emenda. Obrigada por observar. Tirei. Resultado do 61. Após já por unanimidade, rejeitar a preliminar no mérito de que a provimento da consultada da empresa autuada. Por maioria de votos, dá provimento da consultada da responsável solidária, a senhora Romilda Blades. Vencidos os conselheiros Miriam e José Pinheiro, e negar provimento ao recurso da senhora Romilda Blades. Designado o Rodrigo. Pronto. O 62 e último da Margarida de Ano é o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Aqui não tem responsabilidade solidária, tá? Eu me perdi nesse último aí. Oi? Eu me perdi no 61. O 61, ele não é o mesmo resultado do 60. É o mesmo. É o mesmo? Então talvez eu tenha na minha anotação aqui invertido Romildo e Moacir. Só confere aí, por favor. O quê? O Romilda é unânime ou é o Moacir que é unânime? No 60, o Moacir que é unânime. Tá. No 60, Moacir é unânime. O Moacir e no 61... Só tem Romildo. Ah, só tem Romilda. Tá. O primeiro é Romilda Marcelo Moacir, o segundo é Romildo e Moacir, o terceiro é Romilda. Entendi. Tá certo? Tá certo, gente? Tá ok, né? O 62 é novidade, até para mim, assim, eu nunca tinha feito esse auto de infração, primeira vez. É um auto de infração lavrado contra a empresa porque apresentou a FD contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas. O sujeito passivo apresentou com informações inexatas a escrituração fiscal digital da contribuição COFINS e da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Conforme o relatório fiscal, aí eu cito, é a mesma coisa, ela não informou, ela era contribuinte CPRB, sabia disso e não informou. Aí lá no item 14, conforme expõe o guia prático, para proceder à escrituração da apuração do CPRB no bloco P, a pessoa jurídica deve cadastrar o estabelecimento que aferiu ao sujeito a coisa, e tem que cadastrar e tem que informar. Outra infração quando não informar, eu vou direto para o voto. A impugnação alega nulidade, que houve apuração incorreta da base de cálculo da multa, que ela está incorreta, ele questiona a multa, que deverá ser corrigida. O DRJ manteve a auto de infração. No recurso, repete o argumento da impugnação de nulidade do procedimento por falta de informação do respondente, aquela história lá do link. No mérito de ser nula a autuação, pois deveria ter sido intimado previamente para prestar esclarecimentos relativos às inconsistências, o que não ocorreu, somente após a intimação que a multa poderia ser aplicada, e dessa forma não foi observado o princípio do devido processo legal. Alega que a multa é confiscatória, deve ser reduzida para R$ 1.500 por mês, e argumenta que os valores utilizados estão corretos conforme apresentado na impugnação e requer o cancelamento do auto. Quanto à nulidade, a mesma história do link, eu vou só incluir aquele parágrafo do Pietro, não estou incluindo agora, porque eu tenho que olhar a folha correta, que aquilo eu já marquei lá no primeiro. Quanto à intimação prévia, a gente sabe que não tem esse procedimento, e a matéria já restou suficientemente esclarecida no acordo de impugnação, que com relação à alegação que haveria necessidade prévia de intimação do contribuinte para sanar os vícios, deve se ressaltar que o contribuinte foi intimado por meio de TIF para corrigir as omissões apontadas pela fiscalização. Aí ela cita o TIF. Então, ela foi até intimada para corrigir, mas ela não cumpriu. Então, improcedente a alegação. Agora, quanto à multa. Sobre a capitulação da multa aplicada, e que ela deveria ser de R$ 1.500 por mês, incorreta a interpretação da recorrente. O dispositivo citado no recurso, MP 2152 de 2001, refere-se à hipótese de entrega de escrituração fiscal digital de forma extemporânea, mas antes do início da ação fiscal, o que não é a hipótese dos autos. Quanto ao argumento sobre a multa ser desproporcional confiscatória, ela não pode ser apreciada, aquela minha frase padrão que eu falo que a validade da lei não pode ser questionada administrativamente. Então, aí eu vou explicar qual foi a infração e a multa.
O contribuinte foi atuado por ele ter entregue a FD contribuições com dados omissos em relação à CPRB. E aí, conforme relações vigentes, e aí a lei mudou no meio do caminho aí. Então, de janeiro de 2013 a outubro de 2013, a redação era o seguinte: o sujeito passivo deixar de apresentar, ou eu estou lendo, gente, porque esse aqui para mim é novidade. Acho que a gente nunca julgou um auto de infração desse, eu não me lembro. Apresentá-las, prestar esclarecimentos particulares do Secretaria. 3. Para apresentar a declaração, por apresentar a declaração demonstrativa, com escrituração digital com informações inexatas, incompletas e omitidas, 0,2%, não inferior a R$100, sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração. Mesmo porque a declaração se refere ao mês anterior, né? Demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como receita decorrente da venda de mercadoria. Da redação anterior era 0,2% do faturamento. A partir de outubro de 2013, mudou a redação e passou a ser 3% do valor das transações e operações financeiras próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seria responsável no caso de informação omitida. Então, mudou para... Antes era 0,2% faturamento total e passou a ser a 3% das informações omitidas. Mudou o critério. Dessa forma, conforme esclarecido no relatório fiscal, aplicou-se o princípio da retroatividade benigna para os arquivos transmitidos no período até 24 de outubro de 2013, verificando qual multa era mais benéfica. Conclui-se que a redação da Lei 12.766, vigente à época, foi a mais benéfica, ou seja, 0,2% do faturamento era menor do que 3% da informação omitida. Isso porque quase todo o valor da informação omitida era o faturamento da empresa. Tá? Consideramos a entrega aplicou 0,2% sobre a receita bruta no mês anterior à entrega da declaração. Para as competências 9 a 12, aplicou-se 3% do valor das transações comerciais. Tá? O melhor valor foi da redação vigente à época. O processo, portanto, a alegação da recorrente que os valores estão errados, conforme foi esclarecido na Código de Impugnação. Aí eu cito a Código de Impugnação, o trecho que fala disso. Em conferência, eu conferi tudo das bases de cálculo apuradas para o cálculo da multa, entre 33 e 34 da nota fiscal, confirma que os valores utilizados pela fiscalização estão de acordo com os registrados no relatório fiscal para a receita bruta e composição da base de cálculo da CPRB, item 24. Conferiu os valores, não era muito difícil, estavam só 12. Diante do posto, voto conhecer, rejeitar, preliminar e no mérito, negar e provimento. Aqui não tem responsabilidade solidária. Acompanhe. André. Acompanhe. Então, acabou. Então, vamos almoçar, né? Quantas horas? 12h32, foi ótimo. Almoço, Patrícia, vamos encerrar a gravação, por favor? Ok, presidente.